Olá, seja bem-vindo a mais Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos um assunto muito legal, um assunto muito massa, que é o assunto da... Alguém estava esperando. Tava esperando? Alguém estava esperando ali? Ah, tá. Vamos lá de novo. Olá, seja bem-vindo a mais um BeiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito interessante, que nós falamos um pouquinho sobre maternidade já, né? Nós tivemos um podcast aqui de Dia das Mães especial, mas hoje nós vamos falar sobre o dom da vida, nós vamos falar sobre o nascimento, nós vamos falar com uma estudante de medicina que está aí se especializando em obstetrícia, e ela vai conversar com a gente um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho aqui a Vicky, carinhosamente chamada como Vicky, mas é Victoria, né? Seja muito bem-vinda ao BeiraCast. Muito obrigada, Gil. Te agradeço já pela oportunidade, pelo prazer de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre o que eu gosto tanto. Legal. Eu queria, antes de a gente entrar no assunto, queria te perguntar, de onde veio a ideia e de onde surgiu na sua mente fazer medicina? Como que isso surgiu na sua vida? Porque muitas pessoas, né, falam que sempre tiveram a paixão de cuidar de pessoas e tudo mais. Eu queria saber um pouquinho mais da sua história. Então, para mim foi algo assim diferente do que eu via com os colegas, da dificuldade, da pressão de escolher o que fazer depois da escola, em cima da hora, no ensino médio e tal. Para mim foi algo muito natural. Eu ainda estava assim no ensino fundamental, eu comecei a me interessar muito pelo funcionamento do corpo humano. Era um entendimento super básico que eu tinha, né? Tava começando a estudar ciência e já começou a brilhar o olho. Uhum. E em casa, meu pai é químico, minha mãe é farmacêutica bioquímica, então a gente sempre teve muitas conversas sobre saúde. Acho que isso também instigou meu interesse por essa área. E eu bati o martelo mesmo no ensino médio, quando eu gostei de estudar um pouquinho de fisiologia que a gente tinha na escola, um pouquinho sobre o corpo humano, isso Já já me começou a brilhava muito gostar. o olho. Legal, legal. Eu confesso que pra mim, eu não tenho nem um Não. pouquinho de dom pra isso. Não, não. Mas eu acho interessante porque realmente a gente vê na maioria das pessoas, né? Existem, claro, as exceções, né? Mas a maioria das pessoas que trabalham com saúde, elas têm uma paixão mesmo pelo corpo humano, por cuidar de Sim. pessoas, né? Uhum. E é muito interessante ver isso acontecer também na sua vida, né? É. Então, eu fui entender a profundidade da profissão só na faculdade mesmo. Creio que ainda tem muito para aprender, é um estudo infinito. Mas esse relacionamento com o paciente eu fui conhecer de verdade só depois que eu comecei a, a estagiar na área, ter as aulas práticas, e assim, é algo que não tem nada igual, essa oportunidade de estar ali do lado da pessoa, tanto nos dias mais felizes quanto nos dias mais terríveis, e fazer tudo possível não só para curar, porque o nosso papel não é curar, é cuidar, é Uhum. aliviar sofrimento, é ajudar a manejar as dores. Então é algo assim que para mim não tem comparação. Legal. E eu até não te perguntei isso nos bastidores, né? Mas tu tá na finaleira da faculdade, Tô. como que tá essa questão? Então, entrei essa última semana no meu último semestre e tô nessa fase de decidir para onde mesmo que eu vou, que tô terminando medicina, né? E depois da faculdade eu escolho a minha especialização. Especialização, né? Gosto muito de algumas áreas, porque a medicina tem isso, ela tem espaço para todo Uhum. mundo que quer trabalhar bem, ela tem espaço. Então, tem muitas áreas bonitas. Eu gosto da cirurgia, eu gosto da oftalmologia, eu gosto imensamente da ginecologia e obstetrícia também. Então, essa última fase tá sendo encerramento de muita coisa e essa ansiedade pela Indecisão. decisão. Legal. Eu sei que você tem trabalhado, né, estagiado mais na área da Sim, obstetrícia, né, que é sim, o assunto que a gente vai conversar um isso. pouquinho hoje. E como que foi para você trabalhar com isso? Eu não sei como que funciona o processo, se Uhum. existe uma decisão ou se a grade já impõe isso, como que funciona? Então, a gente, como estudante, tem que passar por todas as grandes Ah, áreas da entendi. medicina. No, nos 2 últimos anos do meu curso são majoritariamente de estágios. O primeiro é ambulatorial e ambulatório, então consultas de especialidades agendadas e também postos de saúde. E o segundo ano é hospitalar. No primeiro ano eu já estava assim gostando muito das consultas que eu tinha de ginecologia, tanto nos ambulatórios de Uhum. ginecologia, quanto até no posto de saúde. Quando vinha uma mulher com uma queixa relacionada à saúde da mulher,
ou para fazer o pré-natal. Nossa, eu já me divertia Já demais gostava. nas consultas. Não acabava nunca a consulta, porque a gente entrava numa conversa muito gostosa. E então, eu sou obrigada a passar por todas as áreas, porque primeiro eu me formo como médica. Eu não sou Uhum. especialista, eu tenho que saber um pouquinho de É tudo. aquele clínico geral que a gente chama, Exato, né? o generalista. Ah, Generalista. legal. Clínica geral já é uma Já é uma especialidade. especialidade, eu não sabia disso. Ele é pré-requisito para quem quer fazer, por exemplo, gastroenterologia, que mais? Psiquiatria não precisa, mas enfim, algumas áreas clínicas precisa Uhum. fazer primeiro clínica médica. Então eu passo tanto por especialidades da clínica, da ginecologia e obstetrícia, da pediatria e da cirurgia. Eu passo pelas 4 grandes Ah, áreas. legal. Legal. E como que foi pra você passar pela obstetrícia? Como que tem sido essa experiência? É algo que eu não esperava quando comecei na faculdade. Eu realmente achava que eu odiaria essa parte da saúde da mulher e ginecologia e obstetrícia, mas eu comecei a gostar nas aulas teóricas. Nossa, quando eu vi que estava na grade horária de ginecologia e obstetrícia naquele semestre, eu pensei, poxa vida, vai ser um incômodo. Mas foi muito diferente do que eu esperava. Já gostei do estudo teórico, já me interessei, gostei dos professores, isso influencia muito a nossa tomada Uhum. de decisão também. Eu tive professores maravilhosos. E aí, quando eu comecei os estágios, aí sim, é, foi uma experiência diferente de qualquer outra especialidade. Porque é uma especialidade que, assim, qualquer conversa pode mudar a vida de uma pessoa. O mínimo de informação já muda, principalmente Uhum. locais mais carentes, que nem os postos de saúde de bairros mais afastados. Nossa, a influência que tu pode. O tanto que você pode mudar a vida de uma pessoa com uma consulta é lindo. Eu acho muito lindo isso na área da saúde, né? Porque realmente é cuidar de pessoas, né? Sim, Eu tô passando por essa fase de gestação e pra gente, assim, ter esse acompanhamento, e a gente tá fazendo acompanhamento pelo sim, SUS, né? que bom. Então, tem sido um acompanhamento muito legal, o médico que a gente tá fazendo acompanhamento tem sido muito atencioso, a enfermeira também. Então, tem sido muito legal a gente passar por esse processo e realmente qualquer informação é extremamente valiosa, né? É É. extremamente valiosa. Então, é muito importante a gente ver esse brilho nos olhos de vocês que trabalham com isso em cuidar de pessoas, né? Eu queria te perguntar, né, agora, em relação ao que você tem estudado, que você tem vivenciado, né, Uhum. dentro da maternidade, em outros locais. Quando você vê, né, esse processo de gestação, esse processo de formação de um ser, você consegue acreditar mais no amor de Deus? Como tem sido essa sua experiência através disso? A medicina toda, ela me aumentou a minha fé infinitamente, porque, principalmente assim, nas fases iniciais da vida, eu vejo o quanto pode dar errado. Cada etapa pode dar muito errado. A gente estuda na faculdade, primeiro, o que é o funcionamento normal, digamos assim, qual que seria a embriologia, como deveria ser. Depois a gente estuda, não todas as alterações, porque não tem como estudar todas, mas Uhum. estuda um monte de alterações possíveis. E para um bebê se formar, são muitos passos, muitos milagres. Eu acho que, assim, eu não consigo imaginar o universo existindo sem Deus. E a medicina, assim, só aumenta essa sensação, essa fé. Caramba. E você já teve a oportunidade de acompanhar um parto? Não sei se um ou vários. Sim, sim, já tive, graças a Deus. No início desse ano, eu já comecei a estagiar na maternidade. E assim, o primeiro parto que eu vi, eu chorei. Eu chorei, se duvidar. Só não chorei tanto quanto os pais, mas eu chorei. Porque foi algo muito marcante e emocionante ali. E eu vi que Deus guiava cada passo, cada momento. É um momento sofrido. Muitas vezes é cheio de dor e medos, mas ainda assim eu vejo que é guiado por Deus. E o que o primeiro choro do bebê representa, né, dentro desse contexto, pra você, assim, ter experienciado isso? Aí é um alívio enorme. Esse mês, justamente, eu tô passando pela pediatria, mas na maternidade. Ah, legal. Então, nos outros estágios que eu passei na maternidade, eu tava cuidando da mãe. Agora eu Uhum. tô na equipe que cuida do Do bebê. bebê. E assim, aqueles primeiros segundinhos em que o bebê não chora, fica uma expectativa tão grande, uma ansiedade pra gente. O primeiro choro é um alívio, é um sinal de que a vida tá funcionando, tá continuando. E eu vejo assim como o sopro da vida vindo de Deus e entrando finalmente no bebê. Que antes ele era sustentado pela mãe, nutrido pela mãe. E ali começou a vida dele. Uhum. Muito legal. E com essas experiências que você tem vivido, né, você tem experienciado,
quando você vê, depois de ter acompanhado alguns partos, o valor da vida, porque a gente imagina, né? Eu nunca vi um parto, eu daqui a uns 2, 3 meses eu vou presenciar isso, né? Eu confesso que eu tô com bastante medo, eu sou bem medroso para isso, mas estarei lá. Sim. E eu imagino que deve ser uma coisa bem muito linda de você ver uma vida surgindo, né? Uma nova, como você disse, o bebê estava sendo nutrido pela mãe, agora ele vai começar a vida dele. E como que você vê essa questão de valor à vida nesse momento que você vê uma nova vida nascendo? Então, eu acredito, sim, como cristã e como alguém que estudou já, a vida começa a ter valor já na concepção. Pra mim, isso é algo muito forte. E. Desculpa, eu me perdi. Eu fiquei nervosa e me perdi. Não tem problema. Eu vou voltar desse ponto, daí eu Tá corto bom. lá, tá? Bem tranquilo. Depois de acompanhar tantos partos, Vicky, eu queria entender de você como que você enxerga esse valor à vida, né? Porque deve ser muito lindo você ver uma vida nova nascendo, como você disse anteriormente, né? A partir desse momento, uma criança, né, que era nutrida pela mãe, agora tem a sua própria vida. Como que você vê essa questão de valor à vida neste momento? Então, eu acredito que a vida começa na concepção mesmo, tanto como cristã, quanto como alguém que tá ali estudando essa área, né? E eu vejo que cada bebê tem seu valor, mesmo aqueles que não foram planejados, aqueles que não são desejados, mesmo no momento do nascimento. É muito triste ver aqueles que, assim, às vezes a mãe tá sozinha porque o resto da família não apoiou, ou até mesmo o pai não apoiou, ou a mãe mesmo não quer. São, assim, eu vejo muitas situações diferentes, muitas situações tristes na maternidade, mas eu vejo que cada um deles tem seu valor. Cada um desses bebês foi amado e criado por Deus desde o ventre da mãe. Desde antes da mãe descobrir que estava grávida, ele já era cuidado e protegido por Deus. Porque se ele chegou a nascer, já foram muitos milagres até ali, Muita coisa já foi acontece, né? muito cuidado. E nesse contexto, como que você consegue enxergar a fusão entre a medicina e a Bíblia quando a gente vê o início da vida? Você consegue ver isso claramente dentro da sua vida, dentro da sua experiência? É, eu vejo assim que ainda existem pessoas que não acreditam que a vida começa na concepção. Existe gente que acha que é só quando nasce que começa a ter valor. Uhum. É só quando, assim, começa a ter terminações nervosas funcionais, ou o coração começa a bater. Mas mesmo isso já é tão no comecinho. É muito no comecinho. Mas eu acredito que, sim, Deus se preocupa com a gente desde antes da concepção. Ele já conhece quem vai vir. Ele já conhece a nossa vida, já conhece o nosso coração. Então, eu acho que, assim, nesse sentido, a meu estudo também me aproxima de Deus, porque eu vejo... É, Você vê que Deus ele sempre tá te mostrando isso. ali que existe realmente um processo que é Existe um lindo, né? processo, existe um propósito em cada uma das vidas ali. Uhum. Desde antes do nascimento tem um propósito, tem um plano de Deus. A gente sabe que a gente tem livre-arbítrio, que nós somos livres para tomar nossas decisões, seguir ou não pelo caminho que Deus planejou, mas ainda assim, cada uma dessas vidas tem uma Tem o seu função, valor, tem né? algo a ser alcançado Eu mesmo. lembro, e eu lembro disso, eu lembro do livro, de uma passagem de Jeremias, no capítulo 1, o versículo 5, que fala assim: Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Aqui está contando Exatamente. sobre a história de Jeremias, né? Então é muito interessante a gente ver todo esse cuidado. Inclusive, a gente teve a Josi, terapeuta, aqui alguns episódios atrás, e ela falou de um livro que Ellen White escreveu, né? Que está inspirado na Bíblia também, sobre realmente essa parte, né, da maternidade ali antes do nascimento, Sim, que fala que muitas coisas que a mãe passa, muitas coisas que o pai faz para a mãe, o carinho na barriga, enfim, conversar com o neném, tudo isso tem ecos para a vida adulta da com criança. certeza. Então é muito interessante a gente ver Uhum. que realmente existe um processo importantíssimo, né, nesse caminho. Até na preparação é importante, porque as atitudes dos pais, desde antes da concepção, influenciam muito na saúde do bebê e na relação que eles vão ter também, né? A saúde do pai influencia a saúde da criança, não é só da Uhum. mãe. Tudo isso acaba direcionando como vai ser a vida dessa criança,
tanto saúde física quanto psicológica, né? Que é diretamente influenciada. Uhum. E teve alguma experiência, né, nesse seu estagiar que te marcou em relação ao nascimento? Alguma que você possa contar com detalhes ou Sim, sem, enfim. assim, tiveram várias, assim. O primeiro parto que eu acompanhei me marcou muito, porque eu me emocionei demais. Foi o primeiro dia ali na sala de parto da maternidade. Nossa, me emocionei. Era um atrás do outro, foi um dia cheio e foi maravilhoso. É algo completamente novo pra mim. Outra coisa que me marcou muito foi o primeiro parto que eu conduzi. Foi assim, Ah, não era o primeiro filho daquela mãe, ela sabia que eu era estudante, ela deu o consentimento de que eu pudesse uhum. conduzir, e eu não conduzi sozinha, né? Tinha sempre o residente junto e o chefe junto, me acompanhando. Qualquer coisinha fora do planejado, eles Eles estariam ali estavam pra ali pra assumir. intervir, né? Mas deu tudo tão certo, tão certo, tão certo. Eu sabia que Deus estava guiando cada momento ali. E aquilo me marcou demais. Porque assim, o parto, quem faz, a gente diz que é o bebê. É no tempo E dele, né? no tempo dele, do jeito dele. E assim, Deus ensina até o bebê no ventre como é que é pra nascer. Que a gente acha que é só, saiu. Não, cada voltinha que o bebê dá, é, cada Milímetro, né? milímetro que ele gira influencia o quão fácil, quão difícil vai ser. Se ele tá, cada posição muda como é que vai ser pra essa criança nascer. Então, quem faz o parto é bebê e é Deus, porque a gente tá ali só pra auxiliar, mas isso me marcou demais. Eu imagino, eu tô com bastante medo. E eu espero que eu chore no parto, né? É? Porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Uhum. E a minha esposa já tá me cobrando que eu tenho que chorar no Ah, parto. não é só no casamento, é no É parto no agora. parto. Mas é que no casamento eu não consegui Não chorar, conseguiu. entendeu? Ah, eu Então, acredito que vai eu acho que chorar. no parto eu acho que eu vou Vai. chorar. Das duas, uma, ou eu vou chorar, ou na gravação, que ela quer que eu faça a gravação Uhum. do parto, vocês vão conseguir enxergar o teto. Tá. Das duas coisas, uma. Mas é Entendi. muito legal a gente ver que realmente é um milagre, né? De Deus ver o Com neném certeza. nascendo e é uma experiência única, né? Uhum. É uma experiência única. Definitivamente. Cada nascimento é diferente. E, assim, você como pai já é pai. A criança não nasceu, mas já é pai. A gente vê a diferença que o acompanhante, principalmente o pai, faz durante o parto. Dá pra ver claramente quem tá ali de verdade e quem tá ali só porque tem que bater o ponto. Uhum. Então, é muito interessante como cada uma das pessoas presentes ali pode ser usada para Deus para fazer desse momento um dia incrível ou só atrapalhar. Mas quem realmente quer estar ali dá pra ver, dá pra ver. Faz E, toda a diferença. e vivenciando isso, você conseguiu, de certa forma, enxergar Deus de uma forma diferente, né? Vivenciando tantos milagres, né? Em toda a sua experiência de faculdade, você conseguiu ver Deus de uma forma diferente? Eu vejo ele muito como um pai que quer estar presente e que cuida de cada detalhe mesmo, que realmente, como eu já falei antes, não seria possível qualquer vida sem ele. Tem muita coisa que eu acredito que não seria possível sem ele. Porque eu vejo o quão errado pode dar. E assim, mesmo quando alguma coisa dá errado, ele continua ali pra auxiliar, pra conduzir, pra aliviar e pra trazer esperança. Então eu vejo ele como um pai cuidadoso e cheio de amor, do maior amor do mundo. Lindo de ver É isso, lindo. né? Porque muitas vezes a gente tem uma imagem e isso é por conta da nossa cultura que veio de uma igreja Uhum. apostólica romana, né? Que vem com toda essa carga de um Deus tirano, vem com Sim, toda essa carga de legalista, distante. né? Exato. Exatamente. A gente não consegue ver tanto esse carinho de Deus, né? É. A gente não consegue vivenciar, talvez, tanto esse amor de realmente um pai que tá perto, né? Que nem a gente vê no Filho Pródigo, que nem a gente Uhum. vê o amor de Jesus para com as pessoas, né? Então, é muito lindo ouvir isso de você e eu vejo aqui, não sei se você tá enxergando aí de casa, mas eu vejo lágrima nos olhos dela aqui de falar realmente que Deus realmente é um pai e ele é amoroso e tá aqui com a gente, né? Eu me emociono porque a grandeza desse amor é inimaginável. É inimaginável. Legal. Eu queria que você desse um recado pra galera, pra quem tá aguardando o filho, que nem eu, ou quem tá planejando ter filhos. O nosso público é na maioria jovens, né? Eu queria que você desse um recado, algum conselho que você pode dar pra eles nessa área, que você tem estudado mais ultimamente, né? Que você pode dizer pra eles? Então, o que eu posso aconselhar como não sendo médica ainda? Se preparem, tem muita gente que
Eu já ouvi várias vezes assim, eu estaria pronto para morrer pelo meu filho. Se preparem para viver pelos seus filhos também, a estar presentes de forma integral em cada momento, com saúde física, emocional e espiritual acima de tudo, porque assim, o que eu acompanho ali na obstetrícia é só o começo. Precisa de muita coisa, Uhum. muita preparação, mas é só o começo. Depois tem a vida toda do filho pela frente para É, criar. Então, se preparar, andando nos caminhos de Deus. A Bíblia traz tudo de conselho que a gente precisa, né? Tanto de alimentação quanto de cuidado com o corpo, de de também a gente tudo, né? acredita que exercício físico, enfim, tudo isso guiado pelos princípios Uhum. cristãos e bíblicos. E um relacionamento muito forte com Deus, porque tem muitas provações. Então é isso que eu deixo, se preparar para viver também pelos filhos. Qual a maior lição que Deus te deu através da obstetrícia, através da medicina, através dos seus estudos? Qual foi a maior lição que você aprendeu até agora, desde que você iniciou a faculdade? Ele nunca vai me desamparar, nunca. Assim, eu vejo a mão dele guiando cada momento na vida dos pacientes, mas na minha vida também. E para eu entrar na faculdade foi por Deus, eu sei. Para eu chegar até aqui também foi tudo a mão dele atuando, porque eu sozinha não conseguiria. Então, em cada etapa do processo, eu vejo que Deus nunca vai me desamparar. Perfeito. E que conselho você daria pra galera que tem vontade de fazer medicina ou tem vontade de fazer enfermagem, enfim, que são mais ou menos as mesmas áreas, né? Sim. Que conselho você daria pra essas pessoas, pra esses jovens que estão pensando aí em fazer faculdade de medicina? Então, estudem desde o começo. Estudem desde o começo, porque cada detalhe é importante para atuação no futuro. E assim, com a base cristã, não deixa a faculdade vir acima da tua vida espiritual. Porque é muito fácil a gente focar só nas provas e esquecer que a maior prova é a luta espiritual, né? Então, a gente na área da saúde, às vezes, tem um plantão no sábado. Você vai deixar a pessoa sem atendimento? Não. Mas não deixa de ter a tua vida espiritual como prioridade. Cada um tem seus meios de como priorizar, mas assim, o estudo da Bíblia, ter a tua fé sempre baseada realmente na palavra e não deixar de frequentar a igreja é algo que ajuda também. Eu acredito que estudar a Bíblia Estar e firmado a com Deus. fisiologia também está firmado com Deus. Perfeito. É isso aí, galera. Se você tem vontade de fazer medicina, tá aí o recado da própria estudante de medicina que tá aí já quase terminando, né? Quase terminando, graças a Graças a Deus. Deus. A gente Dezembro teve o acabou. Éder também aqui alguns episódios atrás. Ele Aham, também tá quase na também finaleira, tá no né? fim. É muito legal a gente ver isso. Então, tá aí o recado pra você. Se você quer estudar, quer trabalhar bastante, mas não se esqueça do foco, que é sempre estar firmado com Deus, Exato, né? Deus em primeiro lugar e o resto Deus encaminha. Perfeito, Vic. Você quer deixar mais algum recado pro pessoal? Alguma coisa que você queira falar? Que venha do fundo do seu coração? Assim, é difícil a gente ouvir essa palavra, mas fica tranquilo, as coisas vão se encaixar, porque é muita coisa pra tirar a gente do sério. Eu acho que em toda faculdade é assim, em todo trabalho é assim, mas às vezes a gente acha que nada tá dando certo, mas Deus tá no comando. Tanto na formação de um bebê que nasce de duas células, quanto quanto guiando a nossa vida já adulta, na- começando Até uma alguns vida de probleminhas, trabalho, os né? probleminhas aí, tem uns TCC, as coisas. Mas Deus tá no comando de tudo, tudo, tudo. Perfeito. Tá aí o recado pra você, galera. Deus está no comando de tudo. E espero que você possa ter consciência e plena certeza de que Deus é um pai amoroso que está cuidando da sua vida, né? Amém. É isso aí, Vic. Isso aí. Vic, muito obrigado por ter Eu aceitado o que agradeço pela convite, por oportunidade. ter conversado com a gente, ter deixado um pouco da sua história, da sua mensagem, da sua experiência. Muito E que Deus obrigada. abençoe muito e continue abençoando aí o seu trabalho, que também é o seu ministério, né? Amém. Que Deus abençoe você, a tua família, que tá prestes a crescer já também. Deus conduza cada passo. Amém, amém. Esse foi então o nosso BeiraCast de hoje. Quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nada. E nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.